Cantando muito, não fica mexendo no que. Ó, Aí, agora está ao vivo. Agora sim, está ao ao vivo. vivo. Aham. Estão chegando. Não posso ficar muito longe, não, porque eu estou sem fone de ouvido. O fone queimou ainda para dar um problema maior. Ah, minha filha, as tecnologias estão todas dando problema. Tá difícil, viu? Tá. Aqui mesmo tem que trocar a internet, que não está aguentando, não. É, né? Não, É, eu é tô aqui num verdade. lugar de boa, é porque hoje eu não estou com a minha mãe no hospital, porque lá não ia ter condições de fazer. Aí eu pedi para a gente Então, trocar e a gente foi para lá hoje. Bom, nós já estamos ao vivo, né? O Francisco vai fazer a abertura. A palavra é sua, Francisco. então boa noite a todos, colegas. Nossa convidada, Renata, que a gente já conhece há bastante tempo e desenvolve esse trabalho profícuo em relação à inclusão. Então é com muito prazer, com muita alegria que a gente recebe, Renata. Obrigado pela participação e que tenhamos uma excelente live, como foram as últimas, né? A gente tem que reconhecer isso e parabenizar a iniciativa da Escola Estadual José Bonifácio em convidar pessoas de alta capacidade para nos orientar, para nos ajudar nesse momento de pandemia. Muito obrigado já antecipadamente. Bom trabalho. Obrigada. Boa noite a todos. Eu gostaria de dar boas-vindas ao nosso espaço de formação e informação, de apoio aos estudantes, à comunidade escolar, né? A nossa proposta é a realização de lives no intuito de estar trazendo apoio nesse momento de pandemia, nesse momento de distanciamento social e, ao mesmo tempo, trazendo informações a todos, né? A live de hoje vai ser sobre inclusão social e tecnologias assistivas para pessoas com deficiência. E para isso eu convidei, né, a diretora, fundadora e diretora da PAI de São Vicente de Minas, fundadora e diretora da Escola Especial de Educação Especial Flor Amarela, a Renata Arantes Vilela. A Renata é graduada em Pedagogia, com habilitação em Educação Especial, tem pós-graduação em Educação Ambiental e Educação para Superdotados. Renata, muito obrigada pela sua presença, viu? E a palavra é sua. E só um minutinho antes de você começar, eu gostaria de falar com o pessoal que quem tiver interesse no certificado, eu vou deixar aqui nos comentários o número de WhatsApp. Aí vocês enviam para mim, por favor, o nome e o e-mail. A palavra é boa sua. noite. Boa noite a todos. Boa noite, Francisco, meu companheiro de luta aí há tantos anos. Eu queria começar pedindo desculpas pela pouca tecnologia que eu estou aqui hoje. Eu não estou em São Vicente, minha mãe teve um problema de saúde, nós tivemos que trazê-la para o Procardíaco. Não é Covid, já fez o teste, viu, gente? Está tudo bem, negativo. O problema dela é coração mesmo. Minha mãe já está idosa, né? E tal, e o clima aí também não estava favorecendo. Então, eu estou com poucos recursos aqui, mas como eu falei para a Zene, o compromisso é compromisso e eu não ia estar com vocês. Então, ainda meu fone de ouvido queimou, então pode ser que dê algum eco, mas eu peço desculpas antecipadamente, mas estou aqui para tirar qualquer dúvidas que vocês tiverem. E se eu puder também, né? Porque tem muita coisa que a gente ainda não sabe, a gente passa essa vida inteira aprendendo, né? Mas o que eu puder ajudar vocês, eu estou aqui, ok? Posso começar, Zene, assim, já falando? Pode começar. Ok. Então, o tema da nossa conversa de hoje é sobre tecnologia assistiva para pessoas com deficiência. O que acontece? Nós estamos até no mês de setembro, que é o mês que a gente celebra a inclusão das pessoas com deficiência, né? E o que a gente vê
é que realmente as tecnologias elas vieram para colaborar muito nesse intuito de inserir a pessoa com deficiência também na comunidade escolar, ajudar, né, nesse processo. Então, lá na PAI, eu até falei para a Zene que futuramente, mais para frente, quando eu já estiver em São Vicente, a gente pode fazer uma outra live onde eu mostro para vocês como funciona o nosso laboratório de informática, quais são as estratégias que a gente usa lá. Nós temos uma mesa que é muito utilizada com o autista, pessoas com autismo, é como se fosse um computador gigante, onde eles vão trabalhando as letras e sons. É muito legal essa mesa, é uma mesa interativa que chama. E ela realmente funciona de uma maneira bastante positiva, principalmente para o autista. Mas a criança com deficiência intelectual também é bem beneficiada com ela, porque ela interage realmente. E vocês sabem que hoje essas crianças que vêm ao mundo, elas já nascem com o celular na mão, né? Uma coisa impressionante como eles têm esse acesso às tecnologias e eles dominam muito mais do que a gente, né? A gente não é dessa geração, né? Então, as crianças com deficiência e as crianças com autismo também não são diferentes das crianças que não têm a deficiência intelectual. Elas tendo esse acesso à tecnologia, elas respondem muito mais rapidamente. Além dessa mesa interativa, nós temos também um método que a gente usa, método TICS. Esse já é mais adequado às pessoas que têm paralisia cerebral ou que têm algumas dificuldades motoras. Ele também é interativo, e esse é muito legal, porque ele funciona conectado a um notebook e a gente usa muito telão. Esse método TICS, ele vale a pena conhecer, que depois eu quero até estar demonstrando para vocês, porque como ficou lá na PAI e eu não estou lá, eu não pude fazer da forma como eu gostaria. Mas ele é muito legal, porque ele até tem uma forma, um óculos, é um óculos que faz com que a pessoa com paralisia cerebral consiga se comunicar através de piscadas, de olhares, é muito interessante, porque assim, as pessoas que não conversam, que não têm a fala, elas se sentem muito angustiadas, né? Querem se comunicar e não conseguem. E esse método tem ajudado as pessoas a se expressarem, a se comunicarem. Então, assim, a gente está sempre investindo, né? A PAI de São Vicente ela está sempre investindo. Eu falo que tudo a gente tem que ver o lado positivo, né? Assim, ver. É que nem terminou essa novela agora, Eta Mundo Bom, que o cara sempre falava, né? Tudo que acontece de ruim é para ver coisa melhor depois. Eu acho que até essa pandemia, se a gente for parar para analisar, ela tem um lado positivo também. Pelo menos eu falo isso em relação à nossa PAI. Nós tivemos que reaprender, né? Nós estamos muito angustiados de não estar com os nossos meninos. A gente que é de escola, a gente sabe a saudade que dá daquela, até do barulho deles, né? Da gritaria no recreio e tudo mais, mas é um momento que a gente está atravessando também de muita reflexão, da gente poder ver onde estão as nossas falhas também, enquanto educadores, né? Como que a gente pode estar melhorando e trabalhando melhor com os nossos alunos, né? Além disso, pelo fato da gente ter suspendido muitos funcionários e tal, a PAI estava passando por um processo muito difícil financeiramente. E a gente não sabia nem mais como, estava muito difícil tocar. E agora, com a pandemia, nós fizemos a suspensão de grande parte dos funcionários e o dinheiro, o recurso da PAI não está mais atrasando. Desde que começou a pandemia, o recurso está caindo em dia. Então, tudo isso acabou favorecendo a gente. As 2 lives em benefício da PAI que nós fizemos ajudou a quitar grande parte das nossas dívidas, né? Então, a gente está num momento hoje de muito investimento. Essa semana agora também foi liberado, semana passada, pela Câmara Municipal, uma verba de emenda parlamentar de R$50 mil para investir no Centro-Dia, que são as pessoas com mais de 18 anos, e esses a gente gosta muito de investir em tecnologia, né?
E aí a gente está sempre buscando novas alternativas para que a gente possa realmente facilitar essa aprendizagem da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu acho que fica mais dinâmico, porque eu ficar falando só fica chato, né? Mas eu acho que as tecnologias elas vieram realmente para trazer uma igualdade, tá? É lógico que a gente sabe, vocês aí que estão na escola sabem muito bem que quem tem os pais mais presentes e que cobram mais acabam sendo mais beneficiados. Isso a gente vai ver esse reflexo agora no próximo Enem, né? A gente sabe que essas pessoas que agora estão mais interativas, elas vão se dar bem. Eu estou com um problema em casa, porque o meu Cauã não quer, ele quer ser reprovado. E eu já conversei com o Francisco já explicou que o Estado não autoriza, aquela coisa toda, e ele já falou que ele vai dar um jeito de ser reprovado, e eu fico em cima. Então, eu falo assim: se eu, como diretora, como pedagoga, como mãe, estou tendo essa dificuldade com um adolescente de 17 anos, eu imagino como é que não deve estar difícil com as mães, né, gente? Então, a gente tem que entender que esse é um momento muito complicado, complexo, e mesmo com as tecnologias, a gente está vendo que está muito difícil. Mas a gente não pode deixar a peteca cair, porque essa é a nossa missão. Nós escolhemos ser pedagogos, nós escolhemos ser professores, então a gente tem que dar um jeito de correr atrás, tá? E aí, Zene? Então, nós temos várias pessoas aqui com boa noite, mas ainda não temos nenhuma pergunta, Renata. Alguém gostaria, pessoal, de fazer alguma pergunta, de fazer algum comentário? Eu acho que não, Renata. É o que eu falei, né? A gente tem aí várias maneiras de ensinar. Eu gostaria muito de voltar num outro momento com vocês aqui, ao vivo lá na PAI, mostrando como funciona, tá? A gente pode chamar, inclusive, a Fátima Ozene, que é a Fátima é coordenadora da saúde. Ela tem uma formação em informática para pessoas com deficiência. Então, ela que trabalha mais nessa área. Então, eu acho que seria bem interessante se a gente fizesse num outro momento, com a Fátima junto, o Alisson, que é o nosso TI, né? Sim. Ué, a gente pode combinar, Renata. Mas ele é o nosso TI. Porque aí eu acho que fica mais dinâmico eles verem como a coisa funciona, né? Porque, eu hoje trouxe para vocês só um pouco da apresentação de como funcionam as tecnologias assistivas para pessoas com deficiência. Agora, só um comentário. O que está fazendo muita falta para a PAI é um terapeuta ocupacional. Desde que a Helena foi embora para os Estados Unidos, né, que ela trabalhou bastante tempo com a gente ainda não conseguiu uma terapeuta ocupacional que ficasse um período maior. A última que nós ficamos ficou 1 mês, e a anterior a ela ficou só 1 ano. E o terapeuta ocupacional, ele usa muito das tecnologias assistivas, então ajuda muito, sabe? E a gente não tem terapeuta ocupacional na região, na nossa região, né? Então, assim, nós estamos correndo atrás, procurando, e realmente esse profissional é muito raro. Até uma dica aí para para os meninos que estão se formando, né? Que é uma profissão que está assim em alta, como não existe, né? Tanto o terapeuta ocupacional como o fonoaudiólogo, que, por exemplo, a nossa fono hoje vem de Barbacena, nós não temos fono aí na região, a Zaninha também saiu da PAI, ela está com outro projeto. Então, assim, esses profissionais dessa área são muito raros, e quem for para São Vicente com esse objetivo de trabalhar, tem como atender em Andrelândia, Minduri, Madre de Deus, sabe? Não tem na região, não existe esse profissional. A Pai de Liberdade está sem. Então, assim, esse profissional ele é muito importante para trabalhar com as tecnologias assistivas. Com certeza, né? Faz falta realmente, né? Então, Renata, olha, mas eu acho que
Pessoal, tiver alguma pergunta? Bom, se não tiver pergunta, eu vou achar que eu expliquei bem, né? Então, Explicar, explicou bem. aí Com certeza. eu não vou ficar incomodada, não, gente. Até porque realmente eu estou com, assim, muito limitada, né? Hoje é só a minha palavra, mas eu não poderia deixar a Zene na mão depois do convite que ela me fez, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre aí junto, se ajudando, né? Colaborando um com o outro, certo? Não, mas não tem problema, Renata, mas a gente pode fazer o seguinte, a gente pode combinar, quando você voltar, né, que você já sentir em condições e tal, né, na escola, com o pessoal, você faz um contato com a gente, né, aí a gente faz novamente a live, e aí você pode, né, estar apresentando, mostrando a escola, filmando, eu acho que isso é muito interessante, as pessoas têm que conhecer também o trabalho que está sendo feito, né? Que é um trabalho muito legal que a gente sabe que né? E E assim, eu também deixo até um convite aqui para quando acabar a pandemia, que as pessoas vão visitar, porque a nossa PAI, ela é referência na região. Então, assim, sim, muita gente. Nós temos um espaço físico que nenhuma PAI. A PAI que tem um espaço físico parecido com o nosso, eu sou conselheira regional das APAIs Campo das Vertentes. Então, já visitei as 17 APAIs da nossa, as 16 APAIs, porque nós fazemos parte, somos 17. Das 17 APAIs da nossa regional, a que tem espaço físico maior do que nós é só São João del Rei. Então, assim, a gente tem um espaço físico muito bom, né? E a gente tem muito investimento nessa área de educação, de saúde, né? Então, assim, a gente está sempre correndo atrás para que o atendimento nosso seja realmente o melhor, porque a gente já é referência, então a gente tem que cada vez buscar ser melhor, né? Então, assim, eu convido mesmo, porque essa pandemia vai passar, né? Tem que passar, tudo passa nessa vida, né? Já já está está na virando hora de endemia, passar, mas já a está gente na hora de espera. passar, né? Mas já Então, são Renata, 6 meses, hã? já são 6 meses, né? Já são 6 meses, né? E uma coisa que eu acho muito legal também, porque conforme eu te falei a respeito do nosso projeto, o projeto Escola Interativa, ele tem duas propostas que, na verdade, se integram. Então, uma delas seria a interação das áreas todas, né? Então, eu fico cutucando o pessoal lá, o pessoal da educação especial, para desenvolver, né, algum trabalho nesse sentido, né, para o menino especial. Mas aí é bom você, né, até você está falando, mostrando lá na escola, para que eles possam também dar ideia, ajuda, né? Uhum. E aí pode ajudar a gente a desenvolver alguma coisa a mais para eles, né? Ai, sumiu a Renata. Eu acho que caiu a conexão lá. Caiu. Voltou. Eu acho que a sua conexão. Hoje A sua conexão está complicado. é. Eu Então, Francisco, também. Eu sumi um pouquinho, mas voltei. você tem alguma coisa que você gostaria de falar? De perguntar para a Renata? Francisco? Renata, a gente está vendo essa. Ok. Renata, a gente está vendo esse momento com assim, uma apreensão, mas realmente com muitas oportunidades para que a gente possa desenvolver, e principalmente, né, em termos tecnológicos, esse desafio está se tornando cada vez maior. As pessoas estão tendo que aprender na marra, como eu sempre falo lá na escola, todos nós estamos tendo que aprender assim, de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito intensa mesmo, e nada como a gente ver que, a partir desse momento, a situação toda ela, em termos educacionais, acredito, não será mais a mesma. Você falava aí, se você está falando muito é porque todo mundo entendeu, isso ainda é um modelo ainda dentro daquela aula tradicional de 50 minutos, eu vi no webinar hoje, né, comentando sobre isso, e que o momento hoje pede que a gente esteja cada vez mais interagindo, então não tem mais esse espaço, né? As ideias vão se construindo através do diálogo, né?
e não só aquela verdade pronta, estabelecida, de que um fala, o restante escuta. Então, eu acho isso muito positivo, eu achei interessante mesmo. Tanto pelo seu exemplo aí, espontâneo, como pelo que eu participei na reunião de tarde, na conferência de tarde, que a gente comprova. Né? Então, esses passos de que é preciso essa interação, é preciso esse diálogo, vai se tornar cada vez mais presente, mais frequente, né? A norma específica mesmo para a nossa área de educação, acredito eu. Olha, já tem mais gente chegando aí, Renata. Olha só. Ô, Renata, com quantos meninos vocês estão lá? Quantos alunos frequentes? Então, Zene, você sabe que antes, quando eu fui para São Vicente, tem 30 anos que eu fui para São Vicente, até eu assusto quando eu vejo isso, as pessoas achavam que São Vicente não tinha pessoas com deficiência, né? Não tem, então, porque realmente as pessoas elas ficavam muito escondidas dentro de casa. A gente fez um trabalho de ir nas casas, de levar tal. Nós já chegamos a ter mais de 300 alunos, né? Ali na escola, mais de 300. Mas depois começou o processo de inclusão escolar, as pessoas... E eu acho assim, esse processo de inclusão escolar, eu sempre falo, gente, isso não tem volta, porque os pais, eles querem seus filhos na escola comum. A ideia das APAES é que elas sejam apenas um apoio, né? Ou para aquela criança que realmente não se adapta, ou para as pessoas... Eu falo que as APAES elas vão ficar com dois extremos, a estimulação precoce, que são os bebês, e os adultos, que depois que terminaram o percurso escolar, né? Porque a escola que tem que se preparar mesmo para receber esses meninos, porque isso é uma realidade, não tem volta, né? E aí, depois começou esse processo de inclusão escolar, diminuiu muito, né, o nosso público, e hoje nós temos alunos na escola mesmo, só 18. Nós temos de primeiro ao quinto ano. Os outros, nós temos um público maior no centro-dia, né? Agora, nós fazemos 260 atendimentos mês na área da saúde. Então, hoje, o nosso grande foco é realmente na área da saúde para apoiar vocês que estão na escola comum, né? Porque aí os meninos vão para lá, para atendimento com fono, com psicólogo, bababá, porque esse é o nosso papel, mais voltado para a área da saúde, entendeu? E a escola especial ela não vai deixar de existir. Existia antes uma ideia de que vamos fazer e a escola especial vai acabar. Ela também é outra coisa que não vai acontecer. Assim como a inclusão é uma realidade, hoje a gente já vê que a escola especial também ela é uma realidade. Porque tem crianças que não se adaptam mesmo na escola comum. Não adianta, porque isso aí não adianta o Estado querer, a superintendência mandar, porque tem crianças que não se adaptam, eles não se sentem. A deficiência, né? A própria deficiência impede com que eles se sintam. E a gente sabe que a escola é um momento de muita troca, né? E o bullying ele é uma realidade, sempre foi, desde que a gente era criança, né? A gente sabe disso. A gente vem trabalhando isso, hoje as crianças entendem melhor e tal, respeitam mais, mas ainda existe muito. E a gente tem que lembrar que a criança com deficiência ela é muito mais fragilizada emocionalmente também, porque ela muitas das vezes não sabe nem se defender, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui que eu já dei numa palestra que eu dei na escola, presencialmente, o caso da Jennifer, que até a Elaine faz um trabalho muito legal, não sei se ela continua com a Jennifer, hoje eu acho que é a Jusilene, né? Continua, né, Francisco? A Jusilene, né, Francisco, que está com a Quem Jennifer? que está com a Jennifer agora, Francisco? Não, a Jennifer está com a Juliana. A Jennifer, Luiz Gustavo e Luiz Henrique. Os três na mesma sala. Então, eu acho complicado isso, né, Francisco? Porque você pensar, são 3 pessoas com deficiência totalmente distintas. Luiz Gustavo, que é terrível, Luiz Henrique, que é um doce, e a Jennifer, que não para. Então, assim,
sabe? Um professor tem que dar conta, coitadinha da Juliana, sabe? É complicado isso. Muito complicado. Aí é o que eu falo, o Estado ele obriga, mas ele não te dá subsídios para você trabalhar essa inclusão de uma maneira efetiva. Ele simplesmente manda, faz. Mas a gente sabe que isso não é assim que vai ser, que a gente vai efetivar uma inclusão, né? A gente já sabe que tem que ter todo um processo aí para que isso aconteça. Então, assim, às vezes eu fico assim muito sensibilizada e penalizada até com os professores da educação, né, aí da escola, porque eu falo, gente, não adianta mandar, vai e coloca lá, sabe? Isso não é incluir, né? Incluir é você ter toda a questão. Cadê o recurso, Francisco, do Estado para vocês fazerem a acessibilidade física da escola? Existe algum? Né? Então, Francisco, assim, ele está me ouvindo? acho que ele não ouviu. Isso existe, Renato, mas a gente esbarra na questão do prédio, né? Não pertence ao Estado. Olha O só, recurso o prédio existe, não é do mas a Estado. gente esbarra na questão do prédio, ser do marista, né? Então, você não vê, é do Estado. todo Nós não temos coisa nenhum muito complexa. acesso. É tudo muito complexo. Nós não entendeu? temos nenhum recurso de acessibilidade na escola. Nenhum. Pois é. Uma rampa que seja, que fosse fazer, seria autorização, superintendência, rede física, entrar em contato com a UBE e vai por aí afora. E eu Então falo também, mesmo na questão de nós, professores, né? Você está falando, né, do professor de apoio. O professor de apoio ainda tem, né, a condição de estar lidando com o menino, mas nós, os professores do conteúdo comum ali, é muito complicado para a gente, né? Para a gente lidar. E o Estado cobra isso e a gente não tem essa qualificação, né? Pois é, ele cobra, mas ele também não te dá condições de fazer esse trabalho, né? Porque, sabe, é muito, muito difícil, mas é necessário também, porque não existe nada que não existe. As coisas, às vezes, precisam ser doloridas, precisam ser sofridas para que elas aconteçam. Para que elas aconteçam. Exatamente. Desde 2000 que nós estamos nesse processo de inclusão. Se a gente não tivesse começado em 2000, como estaria hoje? Melhor. Né? Então, assim, são 20 anos de um trabalho de inclusão da criança com deficiência, escola comum, e isso vai e volta, nos estados. Então, é tudo muito dolorido. Um vai e vem danado, e a gente que está aí na linha de frente é que tem que aprender a nos desviar das munições que vêm, né? Mas é realmente muito difícil. Nós somos guerreiros, gente. Agora, então, essa pandemia, que os pais puderam aprender o que é ser professor, eu acho que a gente agora vai começar a ser super valorizado. Com certeza. O que eu falo, a gente não tem a qualificação necessária, nós, os professores lá, que recebemos o menino com a deficiência, mas a gente quer tanto acertar que a gente acaba conseguindo, né? Mesmo sem condições, a gente acaba conseguindo, a gente consegue interagir, né? Agora, uma coisa que eu queria te perguntar, Renata, como é que é a questão dos pais? Quando o menino tem que mudar de escola, porque os pais também criam um amor ali na Flor Amarela, e quando está a hora dele ir para outra escola, como é que é? Então, isso é muito difícil também, porque existem pais e existem pais. Existem aqueles pais que ficam ansiosos quando a gente fala que vai, nossa senhora, só falta soltar foguete. E tem aqueles outros que quando fala que vai, ficam num sofrimento, mas eu não quero, meu filho não quer, e não sei o quê. E você tem que trabalhar tudo isso com eles, né? Então, assim, por isso que eu acho que o apoio dos técnicos da área da saúde é muito importante, sabe? Porque eles vão mostrar, olha, seu filho é capaz, sim, ele tem que aprender, ele tem que se virar. Eu vou dar um exemplo aqui do Luiz Henrique.
o Luiz Henrique, ele se sente super estudante daí da Zé Bonifácio. E quando a Cidinha era viva, ela ainda, toda vez que eu encontrava com ela falava assim, ele passou de ano, ele não tirou nenhuma nota baixa, sabe? Então, ela acreditava. Muito dedicado. Uma gracinha. E ela acreditava muito. Mas ele adaptou bem demais, bem demais mesmo, né, Francisco? A gente vê a dedicação dele, a vontade dele, né? Muito educado, muito bem preparado, né? E ele tem planos, assim, audaciosos mesmo. Ele pretende continuar estudando, tirar carteira, se tornar motorista. Ele quer... Isso é muito bom, ele né? tem todos esses ideais mesmo, né? É excelente, é excelente. E já retornou, então, né, à cidade. A Juliana tem ajudado até o último PET. Deixei com a Juliana. Fez chegar até ele, né? Que depois ele tinha ido embora logo após a Cidinha ter falecido. Mas já está aí de volta e com planos. Com planos. Isso que é legal, né? Ele é uma graça. O Luiz Gustavo, Renata. O Luiz Gustavo, ele me deu receita de mingau. Sabe? Me deu uma receita de mingau, perguntou se eu sabia fazer, eu falei que não, eu não sei fazer, e ele me explicou direitinho, no passo a passo. Muito legal isso, né? Eu gosto legal, muito. Lógico. E eu acho assim, o interessante também são os outros aprenderem a lidar com eles. As crianças sem deficiência, os adolescentes sem deficiência, essa convivência é muito saudável, porque aí eles aprendem a lidar com a pessoa com deficiência, coisa que antes não existia, né? Na minha época de escola mesmo, né? Os meninos, eles nem iam, né, na escola nessa época. Mas, assim, na família, em casa, na vizinhança, os amigos, o preconceito era imenso. Era um preconceito muito grande, né? Assim, a própria família não conseguia lidar, era muito complicado. Então, hoje, eles já estão bem incluídos, bem adaptados, né? Eles recebem o apoio, né, necessário, né? Bem legal, eu acho, esse trabalho. Um filme essa semana, que eu até recomendo para os professores, o nome do filme é até engraçado, é Falcão e a Manteiga de Amendoim. Não, Falcão da Manteiga de Amendoim, uma coisa assim. É sobre um garoto com síndrome de Down, que ele não tem família e ele acaba num lar de idosos. E ele fica o tempo inteiro falando, gente, eu não sou velho, sabe? E ele acaba fugindo e dá uma lição de vida, porque assim, quando ele encontra com os meninos que ficam chamando ele de retardado, e a gente sabe que isso acontece, né? São retardados, não sei quem tá... E ele o tempo inteiro, sabe, ele querendo, porque a síndrome de Down, eu falo que é uma coisa de amor muito grande, né? Eles têm um afeto, uma coisa muito, muito amorosa. E esse menino dá uma lição de vida para a gente, sabe? Você pode fazer o que quiser, mas eu sou uma pessoa, eu tenho síndrome de Down, mas eu vou fazer o que eu quero e tal. É fantástico. Legal. Então, eu acho assim que a gente, tendo oportunidade também, a gente está sempre aprendendo, seja através de leitura, de bate-papo, de filmes, a gente tem que estar sempre buscando ser melhor, né? Porque é isso que a gente está aqui, né? Para cada dia para aprender. Melhor, né? Não adianta nada. Então, olha, tem até um comentário aqui da Juliana, que os meninos já fizeram os 3 PETs aí, ó. Olha que legal. Né? Comentário da Juliana ali, ó, que os meninos já fizeram os 3 PETs. Ó, que legal, tá vendo? Mas aí também é mérito do professor, vai atrás. Ah lá, ela disse que o Luiz Henrique está fazendo e com louvor, olha. Ah, que legal. Isso é gratificante, né? É muito bom. Verdade. Bom, então, Renata, é isso. Né? Se você... Acho que não tem mais nenhum questionamento. Eu acho que a gente pode liberar. Eu queria agradecer o seu pitch, né? Muito obrigada, Zene. Agradeço o Francisco, né? Acho que sumiu um pouco o som aí.
Eu e o Francisco, a gente está sempre Voltou. junto lá nas... Peraí, voltamos. O Francisco, a gente está sempre junto lá nas reuniões de como vai ser esse retorno, né? A gente, como diretora, é mais parceiro, se encontra mais. É uma loucura a gente pensar em retorno presencial antes da vacina, a gente sabe. Ontem mesmo eu fui no mercado aqui, tinha uma criança com a máscara aqui na cabeça. Então a gente falou, é isso que vai acontecer na escola. A minha cunhada trabalha no Rio, numa escola particular, hoje ela dando aula para 10 alunos, ela falou, Renata, eu não consigo fazer eles usarem máscara. Então, assim, não adianta a gente querer voltar a vida. Eu estou aqui, né? E aqui um calor danado, eu saio com a máscara, eu tenho que sair na rua para respirar, tiro a máscara, volto com a máscara ensopada de suor. Então, assim, se tiver que usar máscara no verão, vou morrer de máscara, não é de Covid, não. Eu falei a mesma coisa, eu vou morrer por causa da máscara. Mas é uma realidade que a gente sabe. Escola, Hã? Eu já não respiro nem sem a máscara. Pois é. Com máscara, A escola, como a gente conhece, não vai voltar. A partir dessa história, a escola vai voltar outra escola, mesmo que a gente volte presencial, mas é outra realidade, né? Isso a gente tem que aprender também. Eu acho que essas tecnologias elas vieram para ficar, não vão embora mais. E eu queria agradecer a paciência de todos que estão aí nos ouvindo, né? E dizer que estou disposta aí a conversar com vocês, o que precisarem, nós estamos aí, tá bom? Tudo bem, nós agradecemos muitíssimo, Renata. E vamos cobrar, viu? Quando der uma melhoradinha, a gente cobra sim, para que a gente possa ter a oportunidade de conhecer essas tecnologias, porque esses alunos vão chegar lá para a gente, isso aí eu deixo muito bem claro, né, na escola. Não são os meninos seus por enquanto. Daqui a pouco eles serão nossos. Serão nossos. Verdade. Só que assim, eu acho que depois eles acabam voltando, né? Porque não tem como ficar distante de lá, né, Renata? Hein? Normalmente eles voltam, sim. Voltam, né? Então é um pouco nosso, um pouco seu. Mas, Renata, eu conto com a sua volta, viu? Com seus colegas. E aí, a hora que você puder, você fala assim, agora dá, você me dá um toque, a gente agenda tudo de novo, faz, porque o pessoal tá muito a fim de assistir a palestra, de aprender. Eu tenho certeza que nós vamos aprender muito com vocês, nós estamos precisando. Que bom. Né? E eu com vocês. Tá bom, eu te agradeço a presença, desejo melhoras aí para sua mãe. Comentando ontem na reunião. Oi? Oi, Francisco. A gente viu, né, que das propostas de escolas que tiveram maior sucesso no IDEB, um dos comentários que eu fiz ontem é exatamente isso. Não perder de vista que a educação é uma coisa só. Né? Os meninos podem estar na rede municipal, na rede de escolas especiais, na rede do Estado, mas são crianças em desenvolvimento, né? E a gente não pode perdê-los de vista jamais. É isso aí. É isso aí. Então, eu agradeço muito a Renata, estou à sua disposição, aguardando o seu contato, viu? Agradeço a presença de todos, viu, gente? Tem bastante gente aí, Renata. Você consegue ver o chat? Que bom. Sumiu ali, ó. Pessoal, antes de encerrar, eu queria falar com vocês que eu deixei o número do WhatsApp ali para vocês, para quem quiser o certificado, né? Quem se interessar no certificado, manda para mim pelo WhatsApp, porque o vídeo fica gravado, mas o chat não fica. Então, eu não vou conseguir copiar todos, porque tem muitos aqui. Então, por gentileza, manda para mim, tá? Eu vou deixar mais, eu já deixei o número 2 vezes aqui no chat, olha, eu vou colocar novamente, que eu tenho certeza que tem gente que entrou depois, talvez não deu para pegar, né? Pega aí, manda para a gente, que aí depois eu vou encaminhando. Eu vou encaminhando para o e-mail de vocês, tá bom? Então, muito obrigada a todos. Muito obrigada, Francisco. Obrigado, boa noite a todos também. Pela sua presença. Obrigada aos colegas. Nada. Boa noite a todos. Obrigada a vocês todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até a próxima.